Graças e paz, igreja, amém? Estão preparados? Amém? Quando eu falo estão preparados é para, além de receber a palavra do Senhor, é de também viver em dias impactantes, sobrenaturais, que será o nosso mês de agosto, amém? Um pouco da igreja falou amém, então vou falar novamente. O nosso mês de agosto, nós teremos dias impactantes e sobrenaturais, amém? Amém. A nossa oração é que, nesse mês de agosto, nós possamos ver. Nossa oração é para que nesse mês de agosto nós possamos ver coisas maiores. Coisas maiores. Por isso você veio aqui nessa noite, por isso eu vim aqui nessa noite, para que nós possamos crescermos um pouco mais em entendimento na presença do Senhor. Amém? E a nossa expectativa é que esse mês de agosto, realmente, nós teremos aí seminários, nós teremos a conferência Relevance, que novamente ela vai ser céu na terra, como foi ano passado. E teremos aí outras programações. Então você que é pai, você que é mãe, eu te peço, traga o seu filho. Se você não pode trazer, incentive-o a vir. Ele não é a geração de amanhã, ele é a geração do hoje. Nós temos jovens extraordinários aqui no nosso meio. Vocês irão ouvir durante esse mês alguns testemunhos. Mas nós temos jovens extraordinários que têm vivido momentos com Deus, que às vezes pessoas com 10 anos de caminhada com Cristo, outras pessoas com 20, 30 anos não viveram. E eles já estão vivendo. E você vai ter a oportunidade de ouvir da boca deles, de ouvir da boca delas, o que Deus tem feito nessas pessoas, nesses jovens, e o que Deus tem feito através desses jovens, que é o principal. É o que Deus quer fazer comigo e com você para as outras pessoas. Amém? Abra suas Bíblias comigo. Nós iremos meditar por alguns minutos no texto que está baseado em João capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre o trecho bíblico que fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ele é muito interessante porque todos nós já ouvimos muito sobre esse texto. Mas eu acredito, e eu orei e tenho orado, para que nessa noite Deus possa falar com você, assim como falou comigo, de uma ótica diferente, com uma vertente diferente. Então mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos usar várias passagens desse texto, capítulo 4 do livro de João. Nós vamos ler agora nesse momento especificamente, nós vamos ler o versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24. E ele fala assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Santo Espírito, a palavra é tua, o povo é teu, o servo é teu também. Portanto, use conforme tu queres, não como nós planejamos, não como nós pensamos, mas conforme tu queres. Que nós saiamos daqui nessa noite, renovados pela tua palavra, restaurados pelo teu poder. Que nós saiamos daqui nessa noite, impactados pelo teu mover em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse ano,
nós temos trabalhado com o tema maturidade com a nossa juventude. Ano passado nós trabalhamos com o tema unicidade. Acredito que os irmãos talvez venham se lembrar, a nossa juventude se lembra. Nós trabalhamos com o tema unicidade com a juventude. Esse ano nós estamos trabalhando com o tema maturidade. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando preocupado. Justamente quando vai chegando agosto, para nós que somos líderes de jovens, porque a expectativa da juventude é muito grande. Então nós temos esse encargo de também respondermos aos anseios deles, mas principalmente responder aos anseios dos céus através deles. Então a gente fica muito disponível nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, o Senhor tem trabalhado com o tema maturidade, a igreja tem trabalhado com temas coisas maiores. Veremos, amém? E aí há cerca de uns dias atrás, umas 3, 4 semanas, acredito, um belo dia que o culto estava acontecendo e tal, e veio aquela voz e me falou esse tema da mensagem dessa noite. Se você está anotando, pode anotar. A maturidade nos faz ver coisas maiores. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nessa noite. A maturidade nos faz ver coisas maiores. Nós vivemos um tempo que nós buscamos ver coisas maiores. E a maturidade em Cristo, a maturidade espiritual, ela nos ajudará a ver coisas maiores. Então, quando Jesus, no capítulo 4 do livro de João, ele está fazendo vários milagres, está acontecendo, muitos batismos estavam acontecendo. Se os irmãos pegarem o capítulo 3 de João, lá no início ele fala sobre o encontro dele com Nicodemos e depois sobre o encontro de João Batista com Jesus. E aí tem ainda aquele versículo muito conhecido de nós, que é o versículo 30 do capítulo 3 de João, que fala: importa que ele cresça e eu diminua. Então está nessa pegada, o negócio está nesse andamento, a história. E os fariseus, eles ficam sabendo justamente que os discípulos de Jesus, na verdade eles ficam sabendo que Jesus estava batizando mais pessoas do que João. Se o João, o Batista, já incomodava, imagina Jesus. E aí, na verdade não era Jesus que estava batizando, mas os discípulos. Jesus, ele resolve sair de onde ele estava, da Judéia, e ir para a Galileia. Vamos lá no versículo 1 desse capítulo 4. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Então é nessa pegada que Jesus sai de um local e vai para outro, e ele resolve passar por Samaria. Mas precisamente depois ele se para, perto da cidade de Sicar, território de Samaria. E é aqui que nós começamos o nosso primeiro ponto da nossa mensagem nessa noite. Porque a maturidade, ela quebra barreiras. Esse é o nosso primeiro ponto. A maturidade, ela quebra barreiras. Olha o versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então Jesus sai de um ponto da Judéia e vai para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos entender aqui. Os judeus e os samaritanos, eles já não se falavam, não se entendiam, não é que eles não se falavam, eles se falavam.
entre os dentes, mas se falavam. Eles não se entendiam, já tinha por volta de quase 1000 anos. Desde que foi dividido o reino do norte e o reino do sul. Os irmãos aqui já conhecem. Quando Salomão morre, Roboão, né, filho de Salomão, herda, e tem um problema lá com Jeroboão. É dividido o reino do norte e o reino do sul. Beleza. Isso já se dá, é o que o versículo fala. Era-lhe necessário passar por Samaria. E aí a gente se pergunta, por que é necessário Jesus passar por Samaria? Por que é necessário João escrever isso? Tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia que a gente não entende. Por que tinha que deixar frisado isso? Era-lhe necessário passar por Samaria. Teólogos, historiadores, eles falam que existiam 2 motivos para Jesus passar, 2 possíveis motivos para Jesus passar ali, por Samaria, para ele chegar na Galileia. O primeiro motivo é que seria um ponto mais curto. Se Judeia está aqui, Galileia está aqui, se ele fosse dar essa volta, seria uma volta maior. Então, se ele passasse ali pelo território de Samaria, ele, no nosso jargão, ele atalharia. Ele passaria por uma estrada mais curta. Esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo, que é um motivo que eu entendo, e muitos teólogos também entendem e acreditam, que é justamente porque Jesus precisava deixar registrado o que seria feito naquele território. Eu acredito que é por isso que Jesus tinha de passar por ali. Então, eu me apegando nesse segundo motivo, que Jesus tinha de passar por ali, pelo território de Samaria, Jesus teria que quebrar algumas barreiras. Porque os samaritanos não se davam com os judeus há cerca de 1000 anos. Então, para Jesus passar por ali, ele poderia passar, só que, principalmente ele sendo judeu, para ele passar por ali seria muito mais complicado. Talvez até um samaritano passar pelo território dos judeus. Mas um judeu passar pelo território do samaritano era muito complicado. Mas Jesus, para passar por ali, e João deixa bem enfatizado no versículo 4, que ele tinha de passar por ali, ele tinha de quebrar algumas barreiras. E a primeira barreira, que eu acredito que Jesus veio para quebrar, seria justamente a da diferença da visão religiosa. A visão da diferença da visão religiosa. Por quê? Os samaritanos acreditavam que não era necessário, nós vamos ver alguns versículos à frente, mas que não era necessário eles irem até Jerusalém adorar a Deus. E, em contrapartida, os judeus também achavam que não havia como os samaritanos oferecerem o culto correto para Deus, porque eles não adoravam em Jerusalém. Então, a diferença de visão religiosa era muito complexa, muito mais do que nós pensamos. Não é a diferença hoje de talvez visão religiosa de nós evangélicos para talvez os católicos, de talvez entre os evangélicos mesmos, né, uma visão mais histórica para uma visão mais pentecostal. Não. Vai muito além disso. Então, a primeira barreira que Jesus queria justamente derrubar ali era da visão religiosa. Logo, vem uma outra barreira, que é a barreira do preconceito sexual. Existia também a barreira do preconceito sexual, por quê? Porque, em primeiro lugar, os homens não podiam ficar conversando com mulheres. Em segundo lugar, porque Jesus era um mestre. Os versículos à frente vão falar isso. Ela reconhece ele como mestre. E então, ele não podia
pela normalidade, pela sociedade, conversar com a samaritana. Então Jesus vem para quebrar barreiras. E ele começa justamente a trazer para nós a palavra do reino, a palavra da graça. Ele vem justamente não para corromper a lei, mas para cumpri-la. Mas antes de cumprir a lei, ele vem trazer uma novidade para aqueles que já viviam e para nós, nos nossos dias, que é justamente o tempo da graça. E no tempo da graça, que é o que nós vivemos, a visão de reino, o evangelho de reino, que é o que Jesus traz para aquela mulher, é justamente uma visão, uma palavra de reino, do qual ele fala que, ei, eu posso derrubar as barreiras para alcançar o seu coração. Porque o meu evangelho, ele é um evangelho, a minha palavra é uma palavra de integração. Não é de exclusão, ela é de inclusão. Ela é uma palavra que ela vem nesse momento para trazer dignidade para você. Preste atenção. Preste atenção. Isso é o que Jesus estava falando com a samaritana. Falando, entre aspas. Mas que ele estava querendo dizer para a samaritana ao ele começar aquela conversa com ela. E é nesse ponto que nós temos que entender que nós também temos que quebrar determinadas barreiras. Porque às vezes a religião, às vezes o conhecimento, ele é muito benéfico, mas às vezes com ele nós criamos determinadas barreiras. E a palavra do reino, o evangelho do reino, ele não consegue alcançar o nosso coração. Porque nós colocamos tantas premissas, nós colocamos tantas barreiras, que ele acaba não alcançando o nosso coração. E aí, para isso, a gente começa a ver na nossa vida, no nosso dia a dia, o quanto que nós, quanto que eu, quanto você, nós temos que derrubar as nossas barreiras. Mas Enéas, você está falando de quais barreiras? Talvez uma barreira de visão religiosa. Quem sabe? Uma barreira de visão religiosa. Às vezes nós olhamos, para o nosso irmão e nós o julgamos sem saber se é fato ou se é boato. Nós olhamos para o nosso irmão e nós às vezes não buscamos ele para ajudá-lo, para integrá-lo. Nós criamos barreiras, porque eu estou na minha razão, eu estou na minha certeza. E com isso, nós criamos barreiras. E pessoas que poderiam ser alcançadas, elas não são alcançadas por causa da minha falta de maturidade. Porque a maturidade, ela quebra barreiras. É interessante, até pegando um gancho, nisso daí hoje de manhã na escola, na EBD, nós justamente falamos um pouquinho sobre essa questão de onde estou e o que eu sou. Como assim? Aonde eu estou, eu tenho influenciado ou eu sou influenciado? Que justamente nós estávamos falando sobre a questão de nós termos nossas amizades. Temos algumas amizades no mundo. E a questão, eu falo para os irmãos, não é se eu devo ou não devo ter. Porque meu amigo do mundo, minha família, se ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. A questão não é se eu devo investir numa não conversação com eles, de uma não
integração deles para com a minha vida. Não é esse o caso. A pergunta não deve ser essa. A pergunta deve ser: eu tenho maturidade suficiente para eu influenciar e não ser influenciado? E é isso que muitas das vezes nos falta. Não nos falta a palavra. Nossa, nosso pasto é verde até demais. Amém? Nosso pastor nos alimenta muito bem. Então não nos falta a palavra. Não nos falta a palavra escrita. Até porque hoje também todo mundo tem Bíblia no celular. Então não nos falta recursos. Mas às vezes o que tem nos faltado é justamente um tempo com Deus para buscarmos nele, termos maturidade para quebrar essas barreiras. Porque as barreiras só serão quebradas com maturidade. Imagina Jesus, se em todo o conhecimento dele, em toda a sabedoria dele, ele fala: não, eu vou dar a volta, porque eles, samaritanos, não são dignos da minha presença. Imagina, ele poderia talvez até falar isso, mas esse não seria o evangelho do reino. Então, nesse primeiro ponto, nós entendemos que a maturidade, ela quebra barreiras. À medida que nós avançamos em conhecer a Deus, a nossa ótica muda. Então, não é mais se eu posso me sentar com determinadas pessoas, não é mais se eu posso, como eu vou evangelizar determinadas pessoas, não. Aí é se realmente eu vou influenciá-las. Principalmente porque a nossa preocupação muitas das vezes é evangelizar com a nossa fala. Mas a nossa real preocupação deve ser não evangelizar com a nossa fala, mas evangelizar com as nossas atitudes. Nós precisamos evangelizar com as nossas atitudes. É o que é mais necessário. E quando nós entendemos que a maturidade, ela quebra barreiras, ela derruba barreiras. Nós vamos para o versículo 7, do qual nós entendemos o segundo ponto, que ele fala que a maturidade revela o nosso propósito. O versículo 7 ele fala: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me beber, dá-me de beber. Vem então a mulher de Samaria, num poço onde Jesus estava sentado. E isso é muito interessante. Porque um homem está sentado ali no poço, refrescando, porque ele veio de uma caminhada no deserto, era por volta de meio-dia. Depois, irmãos, podem ler esse texto, vocês vão ver. Na verdade, tem algumas traduções, essa mesmo que eu estou usando a corrigida, ela fala hora sexta. Algumas outras traduções, NVI e NVT, já fala por volta do meio-dia. Então estava no horário mais quente do dia, e Jesus sentou-se ali para refrescar. Não somente para refrescar, mas principalmente para trazer uma nova vida a uma cidade, a uma região. Nós vamos ver mais à frente. Mas Jesus está ali. Pensa comigo. Jesus está aqui, sentado, no poço. E a mulher vem. A mulher vem para pegar a água por volta do meio-dia. Ah, por que ela veio pegar água àquela hora? O nosso foco hoje não é saber isso. Mas de repente Jesus fala com ela: mulher, dá-me de beber. Ela toma um susto. E é interessante nós entendermos aqui que aquela mulher estava mas tão focada somente no poço,
que eu acredito que talvez ela nem viu a Jesus. Ou se ela viu a Jesus, ela totalmente o ignorou. Preste atenção. Se ela não viu a Jesus, ou ela viu Jesus e totalmente ignorou. E pensa comigo. Quantas das vezes a gente, vamos lá, falar a gente, você, vem na beira do poço para pegar a água, mas a gente não vê Jesus. Quantas das vezes a gente vem na beira do poço, assim como a samaritana, ela veio, mas a gente não consegue ver a Jesus. Eu não estou te entendendo. Vou traduzir para você. Quantas das vezes eu e você, a gente vem na igreja, a gente vem na nossa celebração, até porque o culto é uma celebração, amém? A gente vem na celebração. E aí, o mover está acontecendo. Né, Everton? O mover está acontecendo. E Jesus está aqui, ele está sentado, querendo te oferecer uma água da qual, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Mas a gente está tão focado no, nossa vida, aquela irmãzinha não penteou o cabelo direito hoje. Nossa, mas o Carlos Alexandre subir de bermuda? Não é possível. Posso falar porque é um jovem meu, liderado meu, e gosta de vir de uma bermuda. A gente tem olhos para tudo. A gente vê tudo. Só que a gente não consegue ver o dono do poço. E ele está ali, ele está aqui sentado. Mas a gente não consegue ver o dono do poço. Porque o nosso pensamento não está no dono do poço. Nosso pensamento está em ir, beber a água, se refrescar e voltar para nossa casa. Era o que a mulher samaritana estava fazendo. É o que ela estava fazendo. Se você for olhar o versículo 6, quando ele fala que Jesus estava cansado, assentado, Jesus estava ali só esperando a mulher samaritana. Ela vem com seus baldes e ela começa a tirar. De repente, Jesus fala: mulher, dá-me de beber. Aí pensa comigo, você está aqui, um belo dia, está com as mãos levantadas, está acontecendo um mover tremendo. E aí Jesus vem e fala com você. Você fala o quê? Às vezes isso acontece com a gente. Às vezes Jesus vem e fala com a gente. Às vezes Jesus vem e fala comigo, fala com você, mas a gente não consegue ouvir. E isso é que é complicado. Sabe por quê que nós não conseguimos ouvir? Porque às vezes estamos como a mulher samaritana estava, focado no poço. Estava focado simplesmente na água que tinha no poço. Só que, quando Jesus fala, mulher, dá-me de beber, é porque, na verdade, ele não queria que a mulher desse água para ele de beber, mas ele queria dar uma água para ela de beber, da qual nunca mais teria sede. E aí, quando nós começamos a ver isso, começamos a entender realmente sobre essa questão, a gente começa, Enéas, eu comecei a me ver ali na mulher samaritana. Sabe por quê? Talvez só eu, talvez não você, talvez não aqui da Igreja Batista de Batiba,
Mas a gente começa a se ver, por quê? A mulher samaritana, ela vinha ao poço só uma vez. Você acha que ela veio no poço só aquele dia para pegar água? Ela vinha ali todos os dias, ou se não, quase todos os dias. E qual a diferença, às vezes, da minha vida para a sua, para da mulher samaritana? Que às vezes a gente vem, muitas das vezes, ao poço, a gente bebe a água, volta para as nossas casas, e a gente tem uma semana abençoadora. Mas quando vai dando a quinta e a sexta-feira, a gente já está tudo assim, ó, tudo jururu. Já estamos com sede novamente. Sabe por quê? Porque nós não bebemos da água que o Senhor quer nos dar. Nós temos bebido, muitas das vezes, da água do mover, do choro, do emocionalismo. Talvez temos vivido isso. Mas o que nós não precisamos é ter essa vida, mas sim ter uma vida da qual nós venhamos a ter intimidade com o Senhor. E é por isso que a maturidade, ela revela o nosso propósito. Sabe por que ela revela o nosso propósito? Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós vamos começar a entender o sentido de você estar aqui na Terra. E aí, o sentido de você estar aqui na Terra, você sabe o que você faz com a sua... Desculpa, deixa eu me acertar. Sabe o que eu fiz com a minha mesquinhez quando o Senhor começou a falar isso no meu coração? A gente simplesmente tira a nossa mesquinhez. Assim como a mulher samaritana. Porque ela buscava água só para ela. E às vezes a gente vem aqui porque a gente só quer sentir o mover para a gente. E não é para impactar outras vidas. E aí a gente esquece e a gente não entende de qual é o nosso verdadeiro propósito. Porque nos falta maturidade. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, como me trouxe nessa noite, para Ele virar uma página na sua vida. Para Ele trazer maturidade na sua vida. Para que você venha entender que o seu propósito na terra, assim como o meu propósito na terra, é ser algo para alguém. O seu propósito na terra é simplesmente ter uma grande família, simplesmente ser uma pessoa próspera, não. Isso daí são tudo consequências do que o Senhor quer fazer através da sua vida. Agora, quando nós entendemos isso, alcançamos um nível de maturidade, de intimidade com Deus, e nós entendemos isso, aí nós vemos que realmente essa água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana era uma água da qual ela nunca mais teria sede. Ela poderia até ir no poço novamente, mas ela talvez iria só no poço para se refrescar, né? Até para beber mais um pouquinho de água, daquela água física. Mas não porque ela tinha aquele vazio dentro dela, assim como uma pessoa que ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, ela tem um algo que falta nela, que é chamado vazio existencial. Você pode ser a pessoa mais próspera da terra. Desculpa, deixa eu acertar minha fala. Você pode ser a pessoa mais rica da terra. Porque prosperidade não é riqueza. Amém? Prosperidade não é riqueza. Então, você pode ser a pessoa mais rica da terra e mesmo assim lhe faltar algo. Isso nós vimos. Quantas pessoas cheias de amigos, famosos, buscando suicídio, outras conseguindo efetuar o suicídio. E aí a gente vê que onde eu estou, quando o meu irmão que trabalha comigo está tendo uma bagunça gigante na casa dele, o negócio lá está pegando fogo, aonde eu estou para eu me condoer com o meu irmão? E lá, não, filho, vem cá, deixa eu orar com você. Eu posso ir lá na sua casa orar com você, com a sua esposa,
O que eu posso lhe ser útil? E isso tem nos faltado, irmãos. Quando eu falo tem nos faltado, eu sou o primeiro. Porque às vezes as circunstâncias da vida, elas nos prendem de tal modo que a gente não consegue mais olhar para o lado. Olha o exemplo da samaritana. Ela estava tão focada que ela tinha que pegar água para o sustento dela, que ela não viu Jesus. Ela não viu Jesus. E quando nós entendemos isso, nós vamos avançando mais um pouco, nós vamos para o próximo ponto, que é a maturidade nos leva a termos uma verdadeira experiência com Deus. Abra aí no versículo 10, vamos ler juntos. Versículo 10. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Às vezes fica um pouco complicado. Essa versão, para esse versículo, não gosto dela tanto. Eu vou colocar aqui a versão da NVT, vai ficar mais fácil para nós entendermos. Jesus responde à samaritana: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Se ao menos você soubesse. Quem está lhe pedindo água? Se ao menos você soubesse. Mas preste atenção. Quando Jesus fala isso, ele está falando lá no versículo 10. Mas volta comigo no versículo 9, para você entender. Olha aqui no versículo 9. Deixa eu trocar de versão. Olha aqui no versículo 9. Jesus acontece. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Preste atenção. Jesus fala: mulher, dá-me de beber. Ela toma um susto. E aí, a mulher tenta interromper Jesus. Ô! Quem é você para falar comigo? Você é um rabi, você é um mestre. Quem é você para falar comigo? Ela quis dizer isso. Ou também ela quis dizer: ei, você sabe que você não pode falar comigo. Primeiro porque você é homem, eu sou mulher, você não pode falar comigo. Ou também, quando ela fala: ei, eu sou samaritano. Eu sou samaritano, você é judeu. Não estou te entendendo por que você quer falar comigo. Os exemplos poderiam ser vários. Mas o que eu quero que você entenda é que quantas as vezes Jesus vem e fala ao seu coração? Jesus vem e fala ao meu coração. E a gente vai e saca todas as nossas armas. A gente tem um monte de desculpa. Porque às vezes Deus chega. Às vezes Deus chega para você e fala: cancela esse curso. Eu nunca falei para você fazer esse curso. Às vezes Deus chega. Eu acompanho nossos jovens. E eles sabem muito do que eu estou falando agora. Quantas vezes Deus chega e fala: para que você começou a namorar fulano? Eu nunca falei para você namorar. Aí às vezes Deus vem e chega e fala com a gente. Assim como ele falou com a mulher samaritana. E aí a gente usa de nossos artifícios, de nossas armas. A gente entra na defensiva e fala: não, espera aí. Não é bem assim. Não é bem assim, Senhor. Eu não acho que isso que eu estou ouvindo é minha consciência. Não acho que isso é coisa da minha cabeça. Não acho, esse sonho. Não... Aí a gente começa a criar coisas. A criar respostas
para perguntas que não existem. Por quê? Porque Jesus simplesmente ele fala ao nosso coração. E ele espera que a gente comece a se desarmar. A gente começa a nos despirmos do nosso eu. A nos despirmos daquilo que nós achamos que é o certo, mas que não é o certo para ele. E, com isso, a gente continua buscando água no poço, semana após semana, domingo após domingo. E a nossa sede, ela nunca é saciada. Por quê? Porque às vezes, na verdade, muitas das vezes, o Senhor vem e fala, mas a gente, com o nosso bloqueio, a gente, espera aí. Vamos ser sinceros. O Senhor está me trazendo aqui a memória agora. Quantas das vezes você que nunca participou de um encontro com Deus, quando ouviu testemunhos aqui, seja de homens, seja de mulheres, Deus foi e falou o seu coração, e falou de uma forma tão impactante, que assim, não tinha como, se você tivesse um encontro logo naqueles dias, você iria. Porque era aquela coisa que queimava no seu coração, ela era muito, mas muito forte. Você tinha que ir no encontro, mas o encontro agora ele demora para ter novamente, cerca de alguns meses. Falando nisso, mês que vem nós já temos encontro. Amém? Setembro temos encontro masculino e feminino. E aí, a essa altura do campeonato já se passaram meses. E aí você fala, não, né, Breno? Agora não. Não, mas aí a sua célula se mobiliza. Lembra, fulano, que você falou naquela célula lá atrás que você iria no próximo encontro? É agora. Ah, não. O meu trabalho não vai permitir eu sair. Meu patrão não vai me liberar. Não, eu estou meio sem dinheiro essa época. E aí a gente começa a armar, a ter desculpas para Deus. Ter desculpas para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Deixa eu te falar. O Senhor trouxe você aqui nessa noite. E Ele fala ao seu coração, ei, desarme-se. Desarme-se, não fique na defensiva. Deixa eu levar você a um novo nível de intimidade que vai te gerar maturidade. E com maturidade você vai ter uma experiência ímpar. Você nunca vai esquecer. Sobre esse terceiro ponto, eu quero frisar bem sobre esse título dele, que a maturidade nos leva a termos uma verdadeira experiência com Deus. Vê lá comigo o versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Preste atenção. O Senhor vai e dá uma cartada com a samaritana. Presta atenção. Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E aí, quando acontece isso, a mulher fala, fechado, Senhor, ouvi sua voz, beleza, eu quero beber dessa água. A mulher fala com Jesus, eu quero beber dessa água. E aí, o que Jesus fala com a mulher? Quer beber dessa água? Beleza. Faz assim, vai lá e busca seu marido. O que a mulher fala logo depois? O que a mulher fala logo depois? Senhor, eu não tenho marido. Senhor, eu não tenho marido. Preste atenção. Às vezes o Senhor está querendo te dar uma experiência ímpar com Ele.
E quando eu falo experiência, é uma coisa que vai te marcar pelo resto da sua vida. Que você pode vir a cultos, a celebrações, a eventos, de toda e qualquer forma. Mas quando você tem uma experiência com Deus, ela nunca se apaga da sua mente. E Jesus, ele oferece isso para a samaritana. Vai lá e busca seu marido. Pensa comigo, a samaritana poderia dar 1001 desculpas, talvez como eu, talvez como você, às vezes já deu algum dia, quando Jesus uma vez te chamou à frente falando, ei, eu quero te dar uma nova vida. Mas aí, imagina se a samaritana fala, Senhor, mas meu marido, meu marido, imagina se a samaritana começa não, então tá bom, Senhor. Tá bom, eu vou lá buscar meu marido. E você acha que ela teria tido a experiência com Deus? Você acha que ele teria tido a experiência com Jesus? Aí ela fala. Jesus dá uma condição. Busca seu marido. Aí ela fala. Ela fala, não, sabe uma coisa? Já estou cansado mesmo dessa vida. Senhor, deixa eu falar para o senhor. O papo é reto. Aqui o papo é reto. Eu não tenho marido. Aí, olha o sobrenatural de Deus na vida dela. Falastes bem. Tu não tens marido. Tu já tiveste 5, que tens agora não é teu. Olha o sobrenatural de Deus. Quem poderia revelar que aquela mulher já tinha tido 5 maridos? Se não o sobrenatural de Deus. E às vezes esse sobrenatural quer nos inundar, quer nos envolver. Seja através de visões, seja através de profecias, seja através de arrependimento, que é o que nós tanto precisamos. Mas nós, às vezes, simplesmente falamos, não, Senhor, hoje não. Tá bom, eu sei, vou ter que abrir mão disso, né? Então, beleza, e a gente sai. Se eu te falar nessa noite, você tem que escolher. Ou você continua buscando água, que você toda semana terá sede. Ou você bebe de uma água. Você busca ter uma experiência com Deus que você nunca mais vai se esquecer dela. Nunca mais vai se esquecer dela. E é onde nós entramos no quarto e último ponto, que é justamente falando que a maturidade nos leva a ver coisas maiores. Que é o título da nossa mensagem. A maturidade nos leva a ver coisas maiores. Vamos lá rapidamente no versículo 23 e 24, que ele fala assim, mas a hora vem, agora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se você for olhar aqui nesse texto, Jesus ele dá uma pincelada, versículos acima, justamente falando, ó, vocês samaritanos, vocês estão preocupados se é aqui que deve adorar. Os judeus ficam preocupados que é aqui que deve adorar. Deixa eu te falar uma coisa. Está chegando uma hora, e já é chegada a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí, quando nós entendemos sobre essa questão que Jesus fala sobre a verdadeira adoração, se há uma verdadeira adoração, então é porque pode haver uma falsa adoração. Senão Jesus, eu acredito, senão Jesus só falaria assim, está chegando uma hora que os adoradores adorarão o Pai. Não, mas Jesus não fala assim. Ele fala, está chegando uma hora que os verdadeiros adoradores. Então, se
tem verdadeiros adoradores, existe então uma falsa adoração. E aí eu te pergunto aqui nessa noite, qual tem sido a sua adoração para com o Senhor? Quantas das vezes a gente vem num culto, já até falamos aqui, a gente vem nas celebrações, a gente vem, ouve, é alimentado, volta, mas a nossa vida continua a mesma. Porque nós não damos o nosso melhor para Deus. E aí que está, Jesus tem suas condições. Não somos nós que colocamos as condições, Jesus tem as condições. E a condição dele é que ele fala que ele quer que nós o adoremos com a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração é aquela que é em espírito e em verdade. Eu acredito que talvez a falsa adoração, eu entendo, foi o que o Espírito trouxe para mim, que a falsa adoração talvez seria aquela adoração que a gente só faz aqui, ó, no gogó. Senhor, eu nasci pra... Mas, velho, a gente está cantando da boca para fora. Nosso pensamento mesmo está lá nos boletos que eu tenho que pagar amanhã. Nosso pensamento mesmo está no feijão que eu tenho que cozinhar para fazer a marmita para amanhã almoçar. Amém? Nosso pensamento está longe. Seja sincero. Seja sincero. Essa é a verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração, ela tem que ser em espírito e em... Por isso que quando o ministro fala aqui à frente, na verdade, eu acho que nem deveria falar. Porque nós temos o encargo. Eu entendo isso, tá, irmãos? Nós temos a responsabilidade. Quando nós pisamos daquela parede para dentro, nós darmos o nosso melhor para Deus. É o nosso melhor, é a nossa verdadeira adoração. E às vezes a nossa adoração, ela não precisa ser com a voz, ela pode ser com as nossas lágrimas. Ela pode ser com as nossas lágrimas, mas tem que ser uma coisa em espírito e em verdade. Então às vezes o ministro, irmão, levante, dê o seu melhor, tal. Irmãos, o que eu quero levar você a refletir nessa noite é aquilo que o Espírito falou no meu coração, quero também que ele fale ao seu. Qual tem sido a sua adoração nesse tempo? Porque nós só veremos coisas maiores se nós tivermos maturidade em Deus. E a maturidade, ela nos leva a uma verdadeira adoração. A maturidade, ela nos leva a uma verdadeira adoração. Porque quando eu adentro o recinto da celebração, o templo, eu estou aqui não pelo que ele pode fazer por mim, mas pelo que ele é. Amém? Eu estou aqui não pelas bênçãos que ele pode me dar, mas porque ele é o abençoador. Amém? A maturidade nos leva a isso. A maturidade nos leva a isso. E meu irmão, minha irmã, se nesse tempo você quiser ver coisas maiores em sua vida, assim como eu busco ver coisas maiores em minha vida, eu tenho que entender que eu estou aqui para ser algo para alguém. Eu estou aqui pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer por mim. Que eu estou aqui para adorá-lo com a melhor forma possível de adoração. Seja com as minhas palmas, seja com a minha voz, seja com a minha lágrima. Mas que eu venha a dar o meu melhor. Que eu venha a dar o meu melhor. E nesse momento, eu te convido a fechar seus olhos. Te convido a fechar seus olhos e ainda meditar comigo. Entenda,
coisas maiores nós poderíamos ver em nossas vidas e através de nossas vidas, se não for para ver vidas rendidas aos pés de Cristo. O meu e o seu objetivo aqui não é simplesmente participarmos de células, não é simplesmente a gente vir aqui e matar a nossa sede todo domingo, mas o meu e o seu objetivo deve ser ter uma experiência real com Deus. Ter uma experiência real com Deus. Se você ainda não teve uma experiência real com Deus, esse é o momento, porque Ele está falando ao seu coração. Então esse é o momento de você realmente falar: Senhor, a partir dessa noite, eu quero ter um encontro real contigo. Eu quero viver coisas que eu nunca imaginei viver. Eu quero viver um novo tempo em minha vida. Um novo tempo na minha família. Um novo tempo lá no meu local de trabalho. Se você quer falar assim com Deus nessa noite, peço que a igreja continue com os olhos fechados. Eu te peço que você fique de pé. Seja você já tenha algum conhecimento com Deus ou não. Ah, não, eu não tenho, eu nunca me entreguei minha vida para Cristo. Esse é o momento. Ah, eu nunca fui tocado pelo mover do Espírito Santo. Esse é o momento. Ou sim, eu já caminho há um tempo na igreja, mas eu nunca tive uma experiência. Aí, melhor, eu caminho na igreja há vários anos, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Esse é seu momento, para você ficar de pé, que nós vamos orar. E deixa eu te falar, o Senhor vai falar ao seu coração. O Senhor vai falar ao seu coração. Você vai começar a ouvir a voz nítida do Senhor no seu coração. Ela é inconfundível. Ela não traz dúvida. E é uma voz que te traz paz. Muita paz. Ainda com os olhos fechados. Pode ficar no seu lugar, você não precisa vir à frente. Vamos orar todos juntos. Deus amado, os teus filhos, Senhor, estão te dizendo que precisam ter um novo tempo diante de ti. Os teus filhos estão dizendo, Senhor, que eles querem ter uma experiência única contigo. Ah, Deus, uma experiência que eles não venham a esquecer. Uma experiência que venha a marcar a vida deles. E por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor possa ir de encontro ao coração deles. Que o Senhor possa tocá-los. Que o Senhor possa mover o teu sobrenatural na vida deles. Porque eles e todos nós desejamos ver coisas maiores em nossas vidas, Senhor. Nós desejamos ver coisas maiores em nossas famílias. Nós desejamos ver coisas maiores no nosso local de trabalho. Ah, Deus, nós desejamos ver coisas maiores aonde estivermos, aonde nós pisarmos. Nós queremos ser agentes do teu reino a levar a tua palavra. É isso, Senhor, que nós te clamamos nessa noite, certo que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém.